Diga para o seu irmão assim: Deus te trouxe aqui hoje para mudar a sua mentalidade. Diga para ele: mudar a sua mentalidade. Diga assim: Deus te trouxe aqui hoje para mudar a sua forma de pensar. Ok? As crianças podem ir lá para frente, lá para o fundo, né? E elas serão conduzidas para, ok? Vamos ler esse texto. A palavra de Deus diz assim: são estas as heranças. Diga para o seu irmão assim: heranças. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar o sacerdote e Josué filho de Num e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança. Diga: herança. Como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia, porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem os seus e aos seus arredores, para seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que pusestes o teu pé, ela será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente. Diga: herança perpetuamente. Pois perseveraste. Diga assim: perseveraste. Pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora, para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje.
Vou pedir para o pessoal da iluminação aqui, Tiago, por favor, tire a iluminação vermelha para mim aqui, deixe só a branca, por favor. Ela atrapalha a leitura aqui. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Pai, lemos a Tua palavra, precisamos do entendimento do Teu Espírito Santo, precisamos de revelação do Senhor neste momento. Senhor, usa o Teu servo como instrumento do Senhor, para que a Tua palavra flua através do Teu Espírito Santo, e o Senhor promova neste lugar um ambiente de esperança, um ambiente de cura, um ambiente de alegria, um ambiente de colher as promessas que o Senhor tem determinado para nós. Senhor, nós queremos nessa noite mudar, queremos que a nossa mente seja mudada, queremos que a nossa forma de pensar seja mudada, nós queremos ter a mente de Cristo, nós queremos também na terra viver como Jesus, queremos ter uma mente renovada e através da Tua palavra possamos aprender como Calebe, Senhor, que podem passar o tempo, as estações, mas a Tua promessa não passa, a Sua promessa não muda, a Sua palavra não muda, o Senhor é o mesmo ontem e hoje. Então, Senhor, se revela a nós, amado Espírito Santo, tenha total liberdade no nosso meio. Amado Espírito Santo, invocamos a Tua presença, porque só através da Tua presença nós podemos ouvir e entender as palavras do Pai. Queremos ter entendimento, queremos um espírito de revelação neste lugar, queremos ter um espírito de entendimento neste lugar. Amado Espírito Santo, vá varrendo daqui toda incredulidade, todo pessimismo, Senhor, toda indiferença com relação à Tua palavra, vai varrendo deste lugar, Senhor, todo impedimento para não nos deixar crer naquilo, não somente que está escrito, mas daquilo que, ó Deus, nas entrelinhas, são princípios, Senhor, inegociáveis do Senhor, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que vivamos uma vida na terra melhor do que temos vivido. Senhor, pedimos algo especial a nós nessa noite, pedimos algo diferente, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de direcionar a Tua palavra, ó Deus, e nos dê um entendimento, compreensão, lucidação, um espírito lúcido e capaz de compreender a Tua palavra nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Só para os que creem, diga amém. 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 Porém o meu servo Calebe, Números 14, 24 diz assim, olha que diz Números 14, 24, porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, diga outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá a terra. Aqui há uma profecia, Deus ele fala a respeito de Calebe, e ele diz assim, nele houve um outro espírito, porque ele perseverou, não somente ele vai entrar na terra, como também a sua descendência ocupará a terra. Eu preciso explicar um pouquinho aqui,
para você que talvez é novo na fé, ainda não tem este conhecimento, para que você nessa noite possa ter. Queridos, há muitos cristãos que não sonham. Há muitos cristãos que sonham e não conquistam o que sonham. Há cristãos que não sonham. E há cristãos que sonham, mas que não conquistam o que sonham. Deus quer falar ao nosso coração nessa noite, porque muitos de nós temos vivido uma vida sem triunfos, porque muitos de nós temos vivido uma vida sem ver sonhos se realizarem e concretizarem, porque muitos de nós temos perdido na vida e temos deixado de receber na vida aquilo que Deus prometeu. Há uma promessa para cada dia do ano, há uma promessa. A Bíblia tem ela é cheia de promessas, mas eu posso dizer para você que para cada dia do ano, 365 dias do ano, há uma promessa para você de Deus. E nenhuma dessas promessas são infrutíferas. Nenhuma promessa dessa que Deus deu, Deus estabeleceu para você, é infrutífera, ou seja, não há possibilidade de acontecer. Todas as promessas de Deus, há e existem possibilidades de acontecer. Mas diga assim: toda promessa precisa ser regada para ser frutificada. Nós vamos aprender com Caleb que a promessa que Deus deu a ele quando ele tinha 40 anos de idade, ele vai recebê-la com 85 anos. E talvez você diga assim: peraí, mas passaram-se muito tempo. Existem promessas de Deus na nossa vida, que é passada pelo crivo do tempo, pelo teste do tempo. Existem promessas de Deus na sua palavra, que é o tempo, que é o ingrediente de Deus, para frutificar esta promessa. Alguns aqui estão regando as suas promessas, outros deixaram de regá-la. Existem pessoas que já não sonham mais. Existem pessoas que vivem a vida simplesmente por viver. Eles não almejam, eles não têm sonhos, eles não têm planos. E existe aqueles que têm sonhos e planos, mas que não veem isso acontecer. Então, o que Deus quer nos ensinar nessa noite, queridos, cremos que a razão da não conquista dos nossos sonhos está no fato de não adotarmos uma postura coerente com a postura de Caleb. Então, todo o ensino da palavra de Deus são cheios de princípios de Deus. Se você é como garimpeiro, e a palavra de Deus diz sobre isso, se você é como garimpeiro e você consegue extrair os princípios de Deus na sua palavra e aplicá-los na sua vida, esses princípios de Deus vão regar, eles irão regar as promessas de Deus, eles irão regar os planos de Deus, eles irão adubar aquilo que Deus estabeleceu para você. Não há ninguém neste lugar que não tenha de Deus herança. Vou repetir. Não há ninguém neste lugar que não tenha de Deus uma herança. Todos que estão aqui receberam e recebem de Deus uma herança.
Herança é algo já definido e estabelecido por Deus para alguém. Heranças espirituais de Deus para nós são estabelecidas e designadas especificamente para cada um de nós. Então não há ninguém aqui. As nossas heranças podem ser diferentes, mas todas as nossas heranças espirituais têm a mão do Todo-Poderoso. E aquilo que vem de Deus não é pequeno, aquilo que vem de Deus não é diminuto, aquilo que vem de Deus é extraordinário, aquilo que vem de Deus é sobrenatural, aquilo que vem de Deus, eu posso dizer que é regado e fundamentado em milagres. Deus, Ele age além da nossa forma de compreender. Aquilo que Deus tem para nós ultrapassa os limites da percepção e conhecimento humano. As heranças que Deus tem para nós, Deus já definiu. Então, queridos, através de Caleb nós vamos ver como ter postura para regar essa promessa, para regar essa herança já estabelecida, para regar aquilo que ele já deu. Então, uma das coisas que nós vimos aqui é que Caleb foi muito perseverante. Muito perseverante. Eu vou fazer uma pergunta a você. Quanto tempo você estaria disposto a esperar se Deus pessoalmente lhe fizesse uma promessa? Olha só, se Deus pessoalmente lhe fizesse uma promessa, quanto tempo você estaria disposto a esperar? Queridos, nós olhamos hoje para a Bíblia, ela já foi escrita, as promessas de Deus já estão impressas. Se Ele não falou pessoalmente com você, Ele fez mais do que isso. Ele escreveu e assinou com o sangue do seu Filho. E Ele fez mais do que falar pessoalmente com você. Ele não somente ratificou o que Ele prometeu, mas Ele assegurou a concretização de cada herança, de cada sonho, de cada projeto, de cada plano dele. Ele já assegurou. E como é que ele assegurou? A palavra de Deus diz que ele assegurou através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Com o sangue de Jesus ele assinou lá o atestado da sua herança, a escritura da sua herança, a sua promessa, e ele fez isso. Então, quanto tempo você estaria disposto a esperar? Quanto tempo? Se Deus pessoalmente lhe fizesse uma promessa. Esta promessa demorou 45 anos. Queridos, não olhe para o tempo que demorou a promessa. Olhe para a concretização da promessa. Não olhe para o tempo, porque, irmãos, o tempo, ele só é o teste, é o crivo, é o mecanismo que Deus usa para nos ver a nossa atitude, sondar o nosso coração. Queridos, muitos filhos não recebem, porque o próprio pai sabe que eles iriam desperdiçar. Então o pai faz o quê? Espera o tempo da maturidade, para que quando ele der ao filho, o filho não desperdice aquilo que custou caro, e possa tratar com zelo a sua herança. Com Caleb nós aprendemos algo.
palavra de Deus diz, eu vou contar a história, que Deus, através de Moisés, escolheu 12 príncipes. Diga para o seu irmão, 12 príncipes. Não era qualquer um. Caleb era príncipe, Josué era príncipe, e mais 10 príncipes, príncipes do povo, foram até a terra de Canaã. Eles ainda estavam no deserto, eles estavam ainda começando a caminhada, bastava atravessar uma cordilheira de montanhas, e eles teriam conquistado aquela terra prontamente. Então, Moisés, ele escolhe 12 príncipes, diga para o seu irmão, para a sua irmã assim, se ela é princesa, se ele for príncipe, diga, você é um príncipe, diga para ele. Se ela é uma princesa, diga, você é uma princesa. Agora diga para o seu irmão assim, para ficar melhor, o príncipe ou princesa, diga assim, você é um príncipe bonitão, ou você é uma princesa bonitona. Nós somos príncipes do reino de Deus. 12 príncipes foram enviados à terra de Canaã, e eles foram, e voltaram, era só para trazer as notícias da terra. A palavra de Deus diz que 10 príncipes, eles trouxeram uma notícia que levou ao povo de Israel desânimo, medo, insegurança. Fala para o seu irmão, cuidado com o que você fala. E eles trouxeram uma insegurança tremenda para Israel, mas no meio daquela palavra, 2 homens se levantaram, 2 príncipes, porque eles tinham, embora sendo príncipes, eles tinham um espírito diferente. Queridos, para conquistar aquilo que para nós está reservado, nós precisamos ter um espírito diferente. Embora sendo príncipes. Quem tem ouvidos, ouça. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Pode aplaudir Jesus, querido, porque é para Ele, é para Ele. Então, queridos, as promessas reservadas, passe o tempo que passar, estão reservadas para aqueles que, embora sendo príncipes, tenham um espírito diferente. E esse espírito diferente é um espírito que crê num Deus todo-poderoso, que pode passar o tempo que passar, Ele vai cumprir a sua promessa. E a palavra de Deus diz que eles disseram assim, peraí, hoje, não vamos atentar para o que eles estão dizendo. Nós vamos para essa terra, e vamos invadir a terra, e vamos conquistar a terra. Mas lá tem gigantes, não tem problema, nós vamos entrar na terra dos gigantes. Mas lá tem gigantes, mas tem uma terra que mana leite e mel. Preciso explicar algo para você. Diga para o seu irmão, a vida cristã não é fácil. Diga assim, tem cachos de uva, tem leite, tem mel, mas fique sabendo que tem gigantes também. Diga para o seu irmão, está entendendo? Deus nunca escondeu isso da gente. O evangelho não é o evangelho com açúcar, mas é o evangelho real, onde fala das dificuldades. A palavra de Deus diz que o evangelho é o evangelho da porta estreita. A palavra de Deus diz que o evangelho é do caminho que? Difícil, pedregoso, você passa por meio de espinhos.
Mas detalhe, quando você passa, oh querido, mana, leite e mel. Então, aqueles dois com espírito diferente, agora um deles é o comandante de todo o exército, porque Deus viu nele um espírito diferente. Irmãos, no nosso meio irão sobressair príncipes com espíritos diferentes, princesas com espíritos diferentes, para liderar, para ser guerreiros, para ser comandantes, para ser construtores de um tempo diferente. A demanda do tempo que estamos vivendo exige de nós uma postura, uma mentalidade diferente. Se você quer conquistar o seu Hebrom, se você quer conquistar a sua herança, você precisa entender que a demanda que estamos vivendo, o tempo em que estamos vivendo, de um evangelho barateado, de uma vida cristã barateada, esta demanda vai exigir de você que você tenha um espírito diferente, que você seja perseverante, que você tenha uma postura de homem conquistador. Deus não chamou você para ser conquistado. A única conquista é aquela que Jesus vai fazer quando vai conquistar o seu coração. Mas dali em diante você se torna um conquistador. Os vikings, eles pegavam os barcos que eram o meio de transporte deles, eles iam conquistar uma região. Então, eles chegavam com as suas embarcações, todos cheios de armas e armamentos. Eles chegavam na praia, saíam dos barcos, encostavam os barcos, puxavam os barcos para a areia. Então o comandante dizia assim: coloque fogo nas embarcações. Sabe por quê? Porque para eles não tinha caminho de volta. Ou eles conquistavam, ou seriam conquistados. E quando eles chegavam no lugar, eles chegavam para conquistar, não tinha caminho de volta. Eu disse que Deus vai mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar aqui nessa noite. Queridos, muitos de nós estamos escravizados, somos aprisionados, conquistados, presos, amarrados por uma mentalidade decaída, caótica, adoecida, apodrecida, por causa de valores e princípios errados. Deus nos colocou nessa terra para pisarmos os nossos pés, e como Josué, conquistar aquilo que para nós está para conquistar, conquistarmos aquilo que para nós foi declarado. Queridos, nossa mentalidade precisa mudar. Foi duro para Deus tirar esta mentalidade daquele povo, mas Josué e Calebe, naquele lugar, eles disseram: escuta aqui, nós vamos para lá e nós queremos conquistar. Mas a palavra de Deus diz que por causa dos 10 príncipes, aquela grande multidão, 1.200.000 pessoas, morreram no deserto. De 1.200.000 pessoas, somente 2 homens saíram do deserto para serem conquistadores da terra de Canaã. Um deles, Josué, comandante de todo Israel, e o outro deles, Calebe, na história que eu acabei de ler. Queridos, eu não sei aonde Deus e o Espírito Santo está te levando nessa noite, mas talvez você esteja perdendo terreno dentro da sua casa. Talvez você esteja perdendo terreno para o inimigo na sua vida. Talvez em vez de você pisar os seus pés e conquistar, o inimigo está triunfando sobre você. E o inimigo está pisando sobre você, sua casa e sua família.
Deus não quer que você viva uma vida em retrocesso, porque a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer. Quando a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, só existe um caminho para aquele que é filho de Deus: para frente, para frente, para frente. Todos os dias é uma conquista, todos os dias é uma batalha, todos os dias é uma luta, mas todos os dias é caminho para frente, e não voltar, e não retroceder. Você só irá conquistar se, primeiramente, prosseguir em seguir a Deus. Perseverança, perseverança. Perseverança é o ingrediente que mostra qual é a diferença entre os vencedores e os derrotados, entre os conquistadores e os conquistados. Quem é perseverante, conhece a fórmula do sucesso, porque já experimentou. Queridos, a vida não é feita de uma batalha só, mas de muitas batalhas. Talvez em algumas delas nós podemos cair, mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos levantar e permanecer, prosseguir. O termo perseverar significa conservar-se firme e constante, persistir. Já o termo, a expressão seguir tem o sentido de abandonar-se, entregar-se, submeter-se por completo. Foi exatamente isso que fez Caleb diante do compromisso divino. Ele conservou firme uma promessa que Deus estabelecera na vida dele com 40 anos. Ele não resmungou, ele não reclamou, ele não exigiu, ele não foi lá questionar Josué, que estava repartindo todas as terras, mas no momento que chegou o momento dele, uma terra que ninguém, diga para o seu irmão, ninguém queria ir para aquele lugar. Ninguém queria subir o Hebrom, porque no Hebrom tinha os Anaquins, que eram os descendentes de gigantes. Nós já falamos sobre os gigantes aqui. Eu não sei, queridos, mas muitas vezes nós queremos a parte mais gostosa do bolo. Muitas vezes nós queremos a parte mais fácil da vida. Muitas vezes nós não queremos dificuldades para nada. Mas então Caleb diz: olha que seguinte, eu quero aquela montanha, eu quero Hebrom, não importa se os anaquins estão lá. Olha, eu tinha 40 anos, já se passaram 45, mas ele diz: olha, eu perseverei. Querido, a Bíblia diz que a perseverança produz experiência. Quem é perseverante tem experiências com Deus. Quem é perseverante tem relacionamentos com o Espírito Santo. A perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Queridos, cada experiência com Deus é nova esperança, cada experiência com Deus vai tornando as nossas fibras, a nossa musculatura firme, constante, firme para sermos conquistadores. Queridos, a perseverança, ela tem um fim determinado por Deus, mas a derrota é um fim determinado por Satanás. Caleb andava em obediência, obedeceu mesmo quando muitos desobedeceram. A Bíblia diz, Números 13:30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela.
no meio da desobediência de muitos, Caleb permaneceu obediente. Querido, não olhe ao lado, não veja o que os outros estão fazendo, não fique alheio. Queridos, tem pessoas que vêm na igreja e não gostam de ser chamadas a atenção. Não gostam de ser chamados a atenção. Aliás, ninguém gosta, né? Porque a grande questão de ser chamado a atenção é questão de orgulho. Mas deixa eu te falar uma pergunta, deixa eu falar algo para você. Qual é o lugar que nós aprendemos aqui? É aqui. Qual é o lugar que eu vou crescer? É aqui. Qual é o lugar que a palavra de Deus fala onde eu estou errado? É aqui. Qual é o lugar que o Espírito Santo precisa consertar a minha vida? É aqui. Qual é o lugar que eu posso ter experiências com muitas pessoas? É aqui. Às vezes o pastor fala assim: irmãos, não falte no culto. Olha, tem irmãos aí que faz mais ou menos uns 2 meses que não vem na igreja, venham para o culto. Próximo culto, o irmão falta. O pastor chamou a atenção minha, porque ele sabe, queridos, eu não sei não, mas o Espírito Santo sabe, Deus sabe de todas as coisas. Eu não fico com cadernetinha anotando nada não, mas o Espírito Santo sabe. Mas a palavra que emana daqui é só para chamar a sua atenção. Deus quer que você seja melhor a cada dia. E se a palavra daqui não puder produzir um efeito positivo na sua vida, agora tem 2 coisas que a palavra de Deus pode fazer na sua vida. Ou você sai daqui, o Espírito Santo revela e vai produzir algo positivo, ou você vai sair daqui e vai permitir que as suas emoções te levem para um caminho totalmente de desobediência. Não tem conversa. É isso que Deus faz. Queridos, a Bíblia não tem meio termo, é isso mesmo, é sim, não, não. Deus não tem conversinha, Deus é sim, não, não. Obediência, queridos, define que tipo de pessoa eu sou. Irmãos, eu não sou correto em tudo que eu faço, eu também cometo erros. Mas se o irmão chega para mim e diz aqui: peraí, você está errado. Poxa, eu estou errado, o que eu tenho que fazer? Irmão, obrigado, porque você está botando isso na minha vida, eu quero melhorar cada dia, me ajuda a melhorar, vamos caminhar junto. Mas a palavra de Deus diz que entre nós tem que ter entranháveis afetos de comunhão, exortação, consolação, e tudo isso por meio do Espírito Santo. Obediência define quem eu sou. Caleb foi obediente. No meio de muitos que desobedeceram, ele foi obediente. Então, querido, eu não sei como você recebe a palavra que vem daqui, mas quando você recebe a palavra que ela sai daqui, seja obediente à palavra, seja obediente ao Espírito Santo. Aplique, diga assim: olha, essa semana eu vou aplicar os princípios de Deus. Queridos, nós não somos perfeitos, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos nos ajudar uns aos outros, e é por isso que funciona a igreja, porque se a igreja não funcionasse assim, cada um viveria do jeito que quer. Segundo, você só conquistará se confiar na promessa de Deus. Qual é a promessa que Deus deu a você? Confiança em Deus traduz-se pela segurança íntima que temos no procedimento dEle, naquilo que Ele faz. Quando eu deposito crédito naquilo que Ele declarou. O que Ele declarou? Olha aqui, Josué e Caleb: vocês vão herdar a terra, e eu vou dar a terra para vocês, e eu vou dar a terra para a sua descendência.
Eu quero mostrar para você aonde é que Deus promete para você. Hebreus 6,18, querido. Deus não pode mentir. Vamos ler juntos? Hebreus 6,18. Acho que eu marquei errado aqui, querido. Dá uma olhada aí. O texto meu é: Deus não pode mentir, Ele é fiel no cumprimento da sua palavra. Mutáveis nas quais impossíveis. É isso mesmo. Vamos lá? Vamos ler juntos? Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Deus não pode mentir. Se Ele falou, é verdade. Se Ele declarou, é verdade. Passa o tempo, vai cumprir. Passa o tempo, vai acontecer. Ele não mente, Deus não mente. Querido, se você tem uma revelação profunda com o Espírito Santo de Deus, e Ele deu algo para você, Ele deu, e Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, Ele não mente. Olha o Salmo 103, versículo 8, diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, muito paciente e cheio de amor. Ninguém pode se comparar a Deus. Deus tem muitas coisas, Ele é fiel no cumprimento da sua palavra. Olha o Salmo 89, 13, olha só que lindo esse Salmo 89, 13. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é tua mão direita. Está se relacionando a Deus. Se você ler o Salmo todo em casa, você vai ver que está falando a Deus, de Deus. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua destra. O outro texto, Salmo 93, 4. Mas o Senhor, Salmo 93, mais que o ruído das grandes águas, mais que as vagas estrondosas do mar, poderoso, diga poderoso, poderoso é o Senhor. Queridos, nós estamos falando do caráter de Deus, imutável. Pastor, o que é imutável? Queridos, Ele fez o povo passar a pés enxutos pelo Mar Vermelho. Diga assim, isso não é nada. Diga assim, isso não é nada. Se Ele é imutável, significa que Ele pode fazer até algo maior do que isso. Tudo que nós temos na palavra de Deus é para revelar o caráter de Deus. Quem Deus é, o que Ele significa, como Ele se relaciona, como eu posso me relacionar com Ele. Minha mentalidade precisa mudar, minha forma de pensar precisa mudar, minha mente precisa mudar, minha maneira de entender Deus precisa mudar. Ele é poderoso. Terceiro, você conquistará se esperar o tempo, no tempo de Deus. Diga, no tempo de Deus. Ele diz assim, 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra, Moisés andando em Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85. A palavra esperar significa ter esperança. Para ter esperança eu preciso entender um pouquinho sobre relógio. Nós temos um relógio, vamos falar, um relógio. E nesse relógio existe um ponteiro chamado ponteiro da dúvida. Diga, dúvida. No tempo da espera existe um ponteiro chamado dúvida, que é uma incerteza sobre a realidade de um fato ou de uma verdade. Há uma desconfiança, há uma suspeita. Mas também nesse relógio existe um ponteiro chamado ansiedade. Diga, ansiedade.
Ansiedade é a aflição, angústia, perturbação de espírito causada por causa da incerteza. A incerteza gera ansiedade, a incerteza gera um contexto de perigo, a incerteza me prende, me impossibilita de confiar e ter esperança. E existe um outro ponteiro chamado impaciência, ponteiro da dúvida, da ansiedade, da impaciência. Então aquela crise que eu estou vivendo em angústia me desespera. Eu fico com pressa, eu fico inquieto, eu fico agitado, eu fico precipitado. Não é assim em todas as coisas? Em tudo que eu tenho que esperar. Eu fui no médico e eu tenho um resultado de exame para pegar na segunda-feira. Aí vem dúvida, ansiedade, impaciência. Mas Caleb venceu a dúvida, a ansiedade, a impaciência no relógio humano, porque ele via no tempo Kairos, diga Kairos, diga Kairos, tempo de Deus. Diga assim: toda promessa tem um tempo para se cumprir, determinado por Deus, no tempo dele. O tempo de Deus é Kairos. O Kairos de Deus não é o seu relógio, não é o seu tempo. O que Caleb sabia? Que o tempo não impede o cumprimento das promessas. Diga: o tempo não impede o cumprimento das promessas. Diga: o tempo é um instrumento que Deus usa. Para que Deus usa? Para, diga assim, aperfeiçoar, preparar e nos tratar. Pergunta para o seu irmão assim, fala para o seu irmão assim: por isso que algumas promessas ainda não se concretizaram na sua vida. Deus está aperfeiçoando você, preparando você, tratando você. Quem entendeu, diga amém. Deus está fazendo isso com você. Há um tempo. Caleb sabia disso. 45 anos. Ministério do Louvor, pode vir para cá. Presta atenção nessa frase de impacto aqui. Você pode bombar os Facebook da vida. Presta atenção. Passe o tempo que passar, no tempo certo a promessa vai se cumprir na sua vida. Caleb não envelheceu. Os anos se passaram, mas ele não envelheceu. Ele disse: hoje eu tenho 85 anos. Como eu era com 40 anos, agora eu sou. Diga assim para o seu irmão: quem não sabe esperar, é porque envelhece por dentro. Queridos, nós precisamos entender, Caleb não envelheceu por dentro. Quantas pessoas estão envelhecendo por dentro? Por quê? Porque não tem um espírito diferente. Eles já não sentem mais o mesmo calor, eles já não sentem mais a mesma vibração, eles já não sentem mais o mesmo entusiasmo, eles não sentem mais a mesma coragem, eles não conseguem mais vibrar na presença de Deus, ainda que Ele fale pessoalmente com ele. Um homem não deixa de ser guerreiro quando envelhece,
mas quando perde os seus sonhos e a sua visão. Josué e Caleb não perderam o sonho e nem a visão. E por último, você vai conquistar se você tiver ânimo. Diga assim: Deus gosta de gente animada. Deus gosta de gente vibrante. Ele diz: qual era a minha força? Tal é agora a minha força para a guerra, para sair, para entrar. A expressão ânimo diz respeito à coragem, estímulo, alento que se tem diante de uma situação. Queridos, as circunstâncias é só para saber quem você é. Os problemas difíceis é só para saber do que você é feito. As crises são para revelar quem é você. Você não entendeu? As crises que nós passamos na vida, permitidas por Deus, é para revelar quem eu sou, do que eu sou feito. As promessas estabelecidas por Deus passam pelo crivo do tempo. Caleb era um homem de princípios. Princípios existem para serem obedecidos e não questionados. Queridos, eu não discuto, eu posso discutir algumas coisas, mas princípios eu não discuto. Se eu vou conversar com alguém e essa pessoa começa a falar comigo e ela começa a discutir o princípio, eu me calo, porque princípio não se discute. Princípio foi estabelecido para nos proteger. Princípios foram estabelecidos para trazer sobre mim, sabe o que? A segurança para a minha vida. E quando eu aprendo os princípios de Deus e da sua palavra, queridos, eu não preciso temer, pode passar o tempo que passar. Quem fez a promessa vai cumprir. Quem declarou vai cumprir, passa o tempo que passar. Queridos, olha só, Caleb já sabia que a sua força estava em Deus, não estava no seu braço. Então ele diz o seguinte: me dê Hebron, me dê aquela terra. Ah, ninguém quer ir para lá? Eu quero. Os desafios para ver do que você é feito. Os grandes conquistadores de Deus são aqueles que perseveraram até obter aquilo que almejavam, confiavam até morrer, esperavam mesmo contra a esperança e permaneciam com o mesmo ânimo inabalável. Caleb não era extraordinário. Eu não sou extraordinário. Você não é extraordinário. Extraordinário é o Deus que nós temos. Ele é extraordinário. Eu e você não podemos chegar a lugar nenhum sozinhos. Se eu disser para você que você vai conquistar Hebron sozinho, você não vai. Eu não tenho capacidade, você não tem, nós não temos. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3,5: a nossa suficiência, a nossa capacidade vem de Deus, vem dele. Eu sou humano, você é. Nós passamos pelo crivo do tempo, de tantas coisas e lutas e batalhas. Nós passamos por tantas e tantas coisas, mas querido, nós temos um Deus extraordinário, um Deus poderoso, um Deus que não pode mentir. Precisamos aprender com Caleb, tendo as mesmas atitudes que ele teve. E eu vou dizer para você, a equação disso é conquista. A equação disso é mentalidade de escrava, de escravo, sendo deixado de lado para ter uma mentalidade de conquistador. A grande dificuldade de Deus com aquele povo que não entrou na terra de Canaã é porque aquele povo tinha uma mentalidade de escravo que saiu do Egito. O grande problema não foi Deus abastecer aquele povo, não foi Deus suprir aquele povo no deserto, não foi Deus dar água para aquele povo, não foi Deus
trazer codornizes do céu e fazer churrasco no meio do deserto. Não foi colocar uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo para cuidar daquele povo. A grande dificuldade de Deus foi mudar a mentalidade daquele povo. Quem não muda de mentalidade, morre no deserto. Quem não muda a sua maneira de pensar, morre com a boca cheia de terra. O que Deus quer é mudar a sua forma de pensar. Querido, existe um Deus poderoso dentro de você. E esse Deus poderoso não é mensurado por nada, não é limitado a nada. O poder do grande Deus está dentro de você, e não há nada que possa impedir o seu agir, porque Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Deus quer mudar. Deus quer mudar a sua maneira de pensar. Deus quer mudar a sua maneira de ver o mundo. Deus quer mudar a sua maneira de ser crente. Deus quer tirar o espírito de derrotado e colocar dentro de você um espírito diferente, de conquistador. Deus quer injetar em você nessa noite mesmo espírito de que estava em Caleb e Josué. Eles não temeram, mas eles creram. Querido Deus, o Senhor tem liberdade de fazer